metidos a chibatadas, né, no ano de 1910, até o ano de 1910, e foi nesse contexto que João Cândido se insurgiu, houve aquela revolta da chibata que, infelizmente, ceifou a vida de alguns oficiais, mas ele agiu num contexto de legítima defesa pela salvaguarda da sua vida e também dos outros militares que estavam sofrendo aí toda essa crueldade, toda essa desumanidade, todos esses atos vis, né, em 1910. E hoje eu quero dizer para você, né, e para a sua audiência, para a nossa audiência, né, para aqueles que estão nos assistindo, que a chibata hoje é outra, né? A chibata hoje é velada, a chibata hoje é moral, a tortura hoje é psicológica. Isso aconteceu comigo, eu vou falar aqui dentro daquilo que a gente for trocando aqui de informações, mas eu vejo isso acontecer estando do lado de cá, no contexto da advocacia. E por que não se quer o advogado dentro das organizações militares? Por que querem cercear o advogado de defender de forma nítida, de forma objetiva, o seu cliente no alto de uma sindicância, de um IPM, né? É justamente para se desenhar aquilo como sempre foi feito, para não se achar o culpado de determinados fatos, mas se achar um culpado. Eu tenho diversos casos de gente que foi apontada como culpado e, graças a Deus, a gente tem conseguido aí lograr êxito no sentido de trazer a verdade dos fatos à tona e conseguir tirar aquele militar que está sendo imputado, que está sendo covardemente acusado daquele cenário de um crime que ele não cometeu. Doutor, aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não sei se você conhece, a gente tem alguns jargões que demonstram um pouco dessa luta contra o sistema, né? O primeiro foi do filme Tropa de Elite, onde ele fala o sistema é brabo, né? Para não falar o palavrão aqui. E tem um jargão aqui dentro da Polícia Militar que fala assim, ó, não mexa na tartaruga em cima do muro, porque se alguém colocou lá, que ela tem dono. Isso traz uma alusão aos esquemas corruptos de grandes oficiais que, quando praça tenta mexer, ele é retalhado, né? E a gente sabe que hoje todo mundo que enfrenta esse sistema de frente sofre graves retaliações. Eu quero saber do senhor o seguinte: até que ponto você está disposto a pagar esse preço de bater de frente com esse sistema, de bater de frente com um sistema grande de oficiais, um sistema corrupto, que tenta ali sempre oprimir a galera de classe hierárquica ali mais baixa? Então, Gida, eu costumo dizer, eu também tenho um jargão: quem nasceu para João Batista não tem medo de perder a cabeça. E o meu chamado é um chamado profético. Eu não fui chamado por homem nenhum. Eu não tenho pedigree, eu não tenho pai advogado, meu pai é um operário, quem eu respeito muito, né? Inclusive trabalhou durante anos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, eu ia para lá quando era pequeno, né? Ilha das Cobras. Ilha das Cobras, exatamente. Minha mãe, uma dona de casa, né? Meu pai nordestino, com muito orgulho, sou filho de pais nordestinos que vieram para cá para melhorar de vida, criou 3 filhos, dos quais eu sou o mais velho, num contexto de pobreza, fui criado num ambiente bem pobre ali de São Gonçalo, divisa com Itaboraí, né? Um bairro bem pobre, mas fui criado com dignidade, aprendi valores os quais eu não negocio. Então, meu irmão, esse que vos fala está pronto, depois de 20 anos de ter sofrido as agruras, das perseguições, das torturas físicas e psicológicas, depois de ter enfrentado a desgraça da depressão, que muita gente não compreende pelo fato de não ter vivido, de ter passado pela unidade integrada de saúde mental e ser ali consultado durante 2 anos, eu sei de muita coisa, eu já vi muita coisa, tô vendo agora do lado de cá, o sistema tá sentindo a pressão daquilo que eu tô fazendo, né? Eu respeito as autoridades, eu sei o que é o princípio da autoridade, eu respeito de forma muito clara, muito nítida, o princípio da hierarquia e disciplina. Esses são princípios constitucionais basilares que norteiam as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Mas não há que se falar, em nome da hierarquia e disciplina, se abusar daquele menos favorecido, daquele hierarquicamente inferior e vilipendiar, humilhar, abusar, torturar. E a Marinha, né, sobretudo, tem esse modus operandi de fazer um militar excelente ser transformado no marginal da noite para o dia. Então eu quero dizer para os senhores oficiais abusadores: os senhores não terão sossego no que depender deste advogado. Os senhores não dormirão no que depender deste advogado. Existe uma força que me move, existe um espírito dentro desse peito que eu estou batendo aqui. Então, enquanto este advogado viver,
vocês, abusadores, não terão sossego. Você foi abusado dentro da Marinha no teu período de serviço lá? É por isso que você tem tanta indignação por esse tema? Exatamente, cara. Então, eu percebo desde pequeno, eu sempre fui avesso à injustiça, né? Então, isso faz parte desse meu chamado, dessa minha vocação. Então, eu sofri muitas injustiças ao longo do tempo. Eu quero deixar muito claro, não há mágoa, não há ressentimento, não há nenhum tipo de sentimento dentro de mim que não seja a leveza de quem ama, a leveza de quem sabe amar. Mas você tocou num ponto nevrálgico, indignação. Quando eu vejo injustiça, eu me indigno. E é movido por essa indignação que eu vou trabalhar para que a justiça se estabeleça. Então, hoje eu tenho alguns casos em mãos, né? Eu não vou citar aqui até porque estão em andamento, mas são casos de justiça grosseira. E eu tô... Que você foi vítima dentro do sistema? Qual Não. foi o caso de perseguição, ou qual foi o caso mais emblemático que você eu passou? vivi, beleza. Então, esse que eu tô falando são casos que eu tô atuando como advogado, Sim. são vários deles que Eu quero saber da sua se história. assemelham. Beleza. O que causou essa indignação? Qual foi o caso assim, mais bizarro que você viveu dentro da Marinha que tornou você nesse cara hoje tão ali guerreiro na luta contra essas injustiças? Beleza, vamos lá. Então, até os 10 anos de efetivo serviço na Marinha do Brasil, né, até os 10 anos de serviço, tudo transcorria bem, né? Eu estava bem, vivia embarcado a maioria do tempo. As minhas avaliações semestrais eram normais, né? De alguém que poderia ascender a carreira de forma normal. Sim. Até que, né, como eu disse, de um dia para a noite, o militar exemplar pode ser transformado no marginal. Eu me deparei com um comando... Você foi transformado no marginal? Para a Marinha, sim. Para a Marinha, sim. Isso na versão da Marinha. Na versão da Marinha. Não no pessoal do cara, né? Não. Muito Sim. pelo contrário, eu nunca cometi crime nenhum, isso ficou provado. Inclusive, né, eu quero dizer para os senhores que o mundo gira, né? O mundo dá voltas, Gidas. Né? O mundo dá voltas. É nesse contexto que eu vou dizer para você. O comandante que me perseguiu, né? O comandante que quis imputar a mim coisas que eu jamais fiz, né? E isso é provado à medida em que os autos foram arquivados, à medida em que não houveram, né? Nenhum tipo de condenações, né? O comandante que tentou me colocar num cenário de um crime, né?